Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar hoje sobre os traumas não elaborados e que podem dificultar toda uma vida. Mas antes, eu preciso fazer aqui algumas ponderações, tá? Primeiro, eu não vou hoje, eu sempre coloco no meu Instagram perguntas, pedindo para as pessoas fazerem perguntas. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu não consigo chamar de perguntas, eu vou chamar de relatos, de depoimentos. E aí eu separei 3. São depoimentos fortes, viu? E aí eu vou colocar aqui durante o nosso papo com a minha convidada e a gente vai conversar sobre, tá? E ela vai fazer uma análise sobre esses depoimentos. Eu também hoje vou ficar atento ao horário, porque o Instagram ele delimitou, né, 1 hora. Porque quando faz 1 hora ele vai lá e derruba, né? E às vezes você está ali concluindo um pensamento, está ali concluindo a sua fala, ele vai lá e te deixa na mão. Então eu vou ficar atento a isso também. Mas antes de mais nada, eu preciso fazer aqui um agradecimento. Um agradecimento. A Ana Silvia Rosaldi Rosal já era para ter participado há algum tempo atrás do programa aqui, do nosso projeto, mas ela, por motivo de trabalho, não conseguiu. Mas eu costumo brincar que pesquisa IBGE revela: quem quer, tá junto. Quem quer, se faz presente. E eu lembro que eu precisava fechar aquela agenda da semana. Ela falou assim: Fábio, olha, eu não vou conseguir mas eu posso indicar um amigo meu. E aí indicou, ele participou, eu não lembro qual foi o tema, viu, Ana? Memória boa, mas foi muito bacana o papo e, enfim, me salvou. O que eu quero dizer com isso, né? Porque o que eu estou falando aqui, eu falei sobre um projeto, né? Trabalho. Mas vale para relacionamento afetivo, vale para amizade, vale até para você se questionar onde você está. Em que lugar você se coloca? Em que lugar você se permite ficar? Pensa nisso. Faz essa reflexão, tá? Ponto parágrafo, na outra linha travessão. Vem cá, eu vou te perguntar. O que você, quando você escuta a palavra trauma, o que te remete? Pensa aí. Você volta na infância? Algo que aconteceu ali na fase de adolescente? Fase adulta agora? Que gatilho desperta? É o medo? Insegurança? Silêncio? Porque esses traumas não elaborados, ou seja, esses traumas quando eles não são resolvidos, ele vai permeando toda a sua vida, não é verdade? Aí você de repente casa, constrói uma família, mas tem algo ali ainda que fica pendente, que precisa ser resolvido. E aí, o que fazer? O que você já fez por isso? São diversos os tipos de traumas, né? E eu aprendi com a minha amiga aqui, Ana, que falou que são traumas não elaborados. E quando eu entrei para fazer a pesquisa, eu escutei muito isso, né? E ela vai falar isso com a gente aqui. Eu preciso dizer, deixa eu colocar o óculos para poder enxergar quem já entrou aqui, porque antes, sem o óculos, eu não enxergo nada, né? Então tem a Márcia aqui, que já entrou, um beijo. Tem a Rosângela, que já entrou aqui também, um beijo. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Tiago, um beijo. Minha convidada já está aqui, outro beijo. Então o negócio é o seguinte, tem um balãozinho aqui com um ponto de interrogação. Se você quiser mandar uma pergunta, fazer um depoimento aqui, trazer uma opinião sua, fica à vontade. Porque aqui, esse projeto, Bora Conversar, eu sempre falei isso, é o lugar do acolhimento, né? Então aqui não tem julgamento. Não tem julgamento, aqui é um afago. Esse projeto nasceu de uma crise de ansiedade que eu tive, então você já tirou por aí. Então, fique muito à vontade para ficar com a gente aqui nessa próxima hora, tá? Eu vou colocar minha convidada aqui para entrar. Oi, Ágata, muito bem-vinda. Deixa eu colocar minha convidada aqui para dividir tela comigo, por favor. Ah, ela não me mandou o convite, né, Ana? Peraí. Bora conversar, o que há? A Ana, ela é psicóloga, psicanalista, professora universitária, pesquisadora. Ufa!
Quantas Cheguei. funções? Tudo bom, Fábio? Boa noite a todos. A Eunice entrou aqui, um beijo. Ana, muito obrigado por você ter aceitado conversar comigo. Dizer que o que eu falei ali na Uhum. abertura é de mim, é com muita verdade, viu? Eu Muito senti, carinho, eu viu? senti Muito sim seu carinho. carinho. Essas conexões que vão acontecendo aqui, por isso que eu digo que é uma delícia fazer esse projeto, porque Uhum. vai além dessa tela. Sim, É isso que eu sinto, viu? Eu sinto de verdade isso, Ana. foi um encontro, né, Fábio? Eu te agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui conversando com você e com todas as pessoas que nos acompanham. Vamos lá, bora conversar. Esse sotaque delicioso É importado da Bahia. eu amo essa Bahia. Baiana arretada, eu já vi isso, só que eu já sabia. Só perguntei para você falar. Eu amo, amo. Eu moro em Top. São Paulo há muitos anos, mas o sotaque é da minha identidade, né? Natural. Então, permanece aqui como uma característica. Eu digo que é energia, esse sotaque é energia. Vem cá. Eu quero que você, antes da gente entrar na Uhum, nossa pauta de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que você está fazendo aí, você está atendendo no consultório, você está dando sim. aula, seu objeto de pesquisa, fala um pouquinho para gente. Então, você falou que era muita coisa, né? E é mesmo. Tanto que eu tive que pôr um pouco o pé no freio nesse segundo semestre, né? Mas eu estou dando aula, só que eu diminuí o número de turmas, porque realmente, enfim, eu tenho um consultório, também dou grupo de estudos, cursos, supervisão, e tem o doutorado que eu estou terminando, que é o que eu estou pesquisando agora, que o trauma está relacionado. Assim, grosso modo, eu estou pesquisando sobre os refugiados sírios, mas não é assim o refúgio enquanto instituto do direito ou a parte da política, não, são os aspectos psíquicos decorrentes da experiência do refúgio. E o trauma é um desses efeitos que o refúgio traz, assim como tantas outras situações na vida. Então, é isso. Termino agora, no final do ano, e aí no próximo ano estarei mais disponível até para os vídeos aqui e tudo. Olha, está entrando uma galera aqui que está Uhum. elogiando, dizendo, olha, a Ana é maravilhosa, a Denise está Obrigada. aqui. Ó, a Ana é uma grande profissional, está dizendo Fernando Taralo. Muito obrigada, Fernando, um querido, meu aluno. A Eunice está mandando aqui um obrigado para a gente aqui. Um Bom, beijo. enfim, Eunice, dizer que quem está chegando aqui, o nosso Uhum. assunto é um Uhum. assunto sério, é um assunto Uhum. delicado, em que eu fui me aprofundar depois que eu conversei com a Ana. Eu já queria falar sobre isso, mas quando eu falei com Uhum. a Ana, ela me deu até, ela falou assim, Fábio, trauma não elaborado. Eu estou com isso até hoje, trauma não elaborado. Quando eu comecei a minha pesquisa, aí eu vi que realmente as pessoas chamam, né, Uhum. traumas não elaborados. Uhum. Então, Ana, agora, por favor, explica para gente o que é esse trauma não elaborado e que dificulta Uhum. tanto a vida das pessoas, que pode dificultar. Então, o trauma, a origem da palavra significa ferida, né? Que nos remete à dor. E não é só da psicanálise nem da psicologia. Por exemplo, a medicina, a enfermagem trabalham com trauma, mas um trauma físico, né? No corpo da pessoa, por exemplo, a pessoa tem um acidente de trânsito e sofre um trauma, bate a perna na mesa, fica roxo, foi um trauma. Aqui a gente vai falar, claro, do trauma psíquico, que é super importante porque o que nós somos? Como é que a gente se constitui? Nós, um corpo, mas que é habitado pelo nosso ser, né? Pelo nosso psiquismo, nossa singularidade. E essa singularidade é construída desde o momento que a gente nasce, aliás, até antes, porque tem uma coisa chamada herança psíquica, não é só herança de DNA que vem para a gente, aí eu posso falar um pouquinho na frente. Enfim, mas principalmente é a partir do nascimento, né? Que é um trauma também, de uma certa forma. Quer dizer, ou seja, na vida,
é impossível alguém viver sem passar por algum sofrimento, sem sofrer alguma violência. O próprio nascimento, né, a gente fala, o dar à luz, quer dizer, para dar luz, para dar vida, tem que ter uma força, uma violência para pôr esse bebê para fora. Senão precisa abrir a barriga e tirar o bebê. Né? Se a gente não tem assim, nesse sentido de uma força. Agora, claro que a força tem intensidade, né? Tem até onde vira excesso é que é traumático. Né? Se a gente não tem força, a gente não sai da cama de manhã. Então tem que ter essa força de vida. Só que nem toda força é essa força para construção. Às vezes é a violência, é o excesso de uma experiência agressiva, invasora, que aí causa, né, se instala um trauma. Então, é uma experiência que, na verdade, o que liga a vários autores da psicanálise que falam do trauma? Cada um à sua maneira, mas eles convergem no seguinte sentido. É uma experiência que você vai viver, aliás, várias experiências que todo mundo vai passar, cada um, enfim, vai passar a sua, mas que o aparelho psíquico, né, o nosso psiquismo, não deu conta de compreender em parte ou na totalidade. Então, é tão brutal que você não processa, aí fica como se fosse alienado. Aconteceu, não aconteceu. Imagina um choque muito grande, algo que você descobre, você fica, às vezes, né, não entendi, mas foi verdade, eu sonhei, foi tão rápido, já aconteceu. Então, isso eu estou falando de coisas mais clássicas. Mas se a gente for pensar, o nascimento também é um trauma, porque quando esse bebê sai, ele sai de um ambiente seguro, protegido, que está amparando ele da temperatura externa, do barulho, do som. Então, nesse sentido, o nascimento é um trauma porque desaloja você desse lugar de segurança, de proteção. E aí o bebezinho não tem ainda uma formação psíquica madura para dar conta da vida. Então ele não entende muito bem o que é dele, ou o que vem de fora, o que é dor psíquica, o que é dor física. Isso vai se desenvolvendo, e aí a mãe, ou quem exerce essa função materna, tem um papel muito importante, que é da sustentação física e psíquica para esse bebê, para ele ir se constituindo e se percebendo e ir tomando ali, formando, né, a sua subjetividade, enfim, o eu. Pode falar. Quando você está falando isso, né, a mais protegido, então, é quando eu estou dentro da barriga da minha mãe. Por que eu estou falando? Não, olha só. Diga. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu saio ali, né, eu não sei o que vem pela frente. Eu posso ter que lidar com o abandono, com maus tratos, desamparo, né? São uma série de consequências que é o que você falou, faz parte da vida, você não sabe o que vem. Como é que eu vou... Porque a criança ela não tem ainda uma formação, né? Eu costumo, né, de tudo que eu li, de coisas que eu escutei, de depoimentos, de relatos, né? A criança ela vai ali, né? Ela vai levando a vida dela. Quando ela de repente chega ali no início da adolescência, ele dá um start. E aí assim, é para o bem e para o mal. E como é que eu faço, se é que é possível, para poder identificar e como é que eu me aproximo diante dessa situação para tentar ajudar? Então, se a psicanálise acredita na subjetividade, então a gente não, quer dizer, individualidade não tem algo que se aplique para todos, né? Mas tem sim princípios e tem o conhecimento do funcionamento psíquico com o qual a gente vai lidar a partir da nossa história. Alguns vão lidar com as questões da vida, seja o trauma ou a própria alegria, cada um do seu modo. O próprio nascimento, que é essa primeira experiência de desamparo, quando o bebê sai e toma aquele choque, né, luz na cara e por aí vai, agora então com tanto selfie, tanta foto, então ele fica desamparado, que lugar é esse? Mas isso é impossível.
E não quer dizer que só tem um aspecto destrutivo, negativo, de jeito nenhum. Porque se o bebê não saísse da barriga da mãe, não tivesse essa violência do corpo, uma violência normal para expeli-lo, ele ia morrer, né? Como algumas pessoas que estagnam num processo psíquico, às vezes muito profundo, de uma falta de energia, de vontade, vai se desligando da vida, que se ela não consegue se sacudir, enfim, de algum modo, religar, elaborar, entender o que está sustentando ela nesse lugar, ela vai morrendo, ou simbolicamente, ou até fisicamente mesmo, né? Aí você falou da adolescência. De fato, a adolescência é uma fase muito delicada, mas o principal são os primeiros anos de vida. Lá é a base. O alicerce da casa são os primeiros anos de vida. É lá que ficam todos os registros e os modelos que a gente vai aprendendo a partir dos cuidados, se relacionar com os outros. Isso fica como se fosse um reservatório lá, um registro, e qualquer situação futura da infância, um pouco maior, adolescência até a velhice, a gente sempre, ao lidar com aquilo, você vai retomar esse alicerce. Por exemplo, sua casa você só pode levá-la para algum lugar se o alicerce for junto, né? Então, o nosso alicerce sempre vai junto. A questão é que nem todo mundo sabe do que ele é constituído, justamente porque o traumático é aquilo que a gente não conseguiu entender, não conseguiu atribuir um sentido. E aí ele é reprimido automaticamente, como um funcionamento normal, vamos dizer, do psiquismo, ele é recalcado no inconsciente, isso não quer dizer que ele está eliminado. É como se você... eu não quero que a comida esfrie, vou pôr aquela cobertura em cima e abafa. Mas a comida continua lá dentro, né? Daquele prato, ela não vai sumir. E isso que a gente fala elaboração é o trabalho psíquico, no qual a gente processa essas informações, a gente vai atribuindo sentido e ligando numa cadeia associativa esses significados. Porque o trauma, seja ele qual for, e aí a gente vai falar de alguns tipos, eu citei aqui o nascimento, por exemplo, como um trauma originário, quer dizer, a gente nasce com esse registro do desamparo. Eu estava bem, pá! Né? Alguma coisa rompeu ali e eu saí para um lugar super desconhecido. Esse registro fica. Quando a gente é assaltado na rua, por exemplo, adulto, dependendo da intensidade, como, enfim, isso é vivido, você retoma, ainda que inconscientemente, você revive essa experiência lá de trás, né? Então, a gente vai lidar com aquilo que a gente tem. E para mudar, para reconstruir isso, é pelo processo de elaboração. A elaboração se dá pela fala, pelo pensamento. No processo de análise tem a interpretação do analista, que vai nos mostrar justamente aquilo que a gente resiste ver, porque trauma envolve dor, não é à toa que nós todos reprimimos. Então, a questão não é como criar um filho sem passar por um trauma, isso não existe. É como, né, ajudar não só o filho, a qualquer pessoa que está sob os meus cuidados, a ter força para reagir diante das dificuldades. E isso não é negar a dificuldade, a primeira coisa é você reconhecer, é você pensar, e aí você vai buscando os sentidos e vai entendendo, vai montando o quebra-cabeça. Então, assim, você falou o que pode fazer, não tem fórmula, como eu disse, mas se a gente for pensar em algo que falando é muito fácil, mas alguns têm condições maior ou menor de oferecer isso ao outro, que é uma espécie de um certo equilíbrio entre o amor e o limite, né? Porque Você falou uma coisa que, aí de novo, né, é aquela coisa que você vai aprendendo quando você está com um profissional, né? Realmente, são situações únicas. Então, vamos tentar aqui colocar um exemplo para a gente compreender, tentar sim. compreender. Uma pessoa vítima de abuso, Uhum. na infância.
eu vou falar de um. Eu vou me colocar como exemplo de uma Tá. tentativa de abuso na infância. Uhum. Hoje eu moro na Praça da Bandeira, eu morava em Caxias, é aqui no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Eu tinha. Você tem certeza que quer falar? Quero falar. Quero falar porque eu acho que hoje está bem resolvido, viu? Uhum. Eu deveria ter uns 10 anos, 12, Uhum. por aí. E um vizinho, minha mãe saía muito cedo para trabalhar. Uhum. Minha mãe sempre saiu muito cedo para trabalhar. E um vizinho esperou ela sair para trabalhar, pulou o muro e bateu na minha janela. Uhum. Eu não entendi o que que era. De Ó, verdade, eu não entendi. olha Desculpa te interromper. Você está falando algo tão importante, mas uma das primeiras coisas que você falou, eu não entendi, tá? Só para marcar isso, a gente retoma lá na Tá. frente. Eu pensei que era um assalto, né? Num primeiro momento, eu pensei que era um assalto. Só que aí bateu, chamou meu nome, eu falei, não é bandido, porque sabe meu nome, bandido é esse que vai assaltar e me chama pelo nome. Uhum. Fiquei com muito medo, eu estava sozinho. Quando amanheceu, minha mãe sempre saiu para trabalhar muito cedo, como eu falei, e os Uhum. vizinhos estavam tomando conta, né? Por eu ser Uhum. pequeno, estavam tomando conta. Eu saí, né, de casa e fiquei na rua tentando entender o que estava acontecendo, porque realmente era um assalto, o que que era? O indivíduo chegou, se aproximou, eu o conhecia, como era um vizinho, de oi, boa tarde, bom Uhum. dia, boa noite, e ele falou que tinha feito isso, estava batendo lá na minha janela. E eu, de novo, não entendi o que que era que estava Uhum. acontecendo. Não Uhum. entendi, Ana. E aí fui conversar com uma vizinha do que tinha acontecido. Uhum. Sim. Ela falou assim, Fábio, é muito simples. Ele queria que você fosse lá, abrisse a porta, porque ele queria alguma coisa com você ali. Eu falei Uhum. assim, mas como assim? Sexual? Algo sexual? Isso aí, exatamente. Uhum. Um dia ele falou isso para ela. Uhum. E a minha ficha não caiu, você imagina, de verdade eu não tinha compreensão de nada daquilo, não tinha malícia, não, de verdade não tinha malícia daquilo. A minha reação Uhum. foi falar para todo mundo. Uhum. A minha reação foi essa. Eu não esperei minha mãe chegar de tarde para falar para ela. Quando a minha mãe chegou, todo mundo já estava sabendo. Uhum. Os vizinhos ficaram com raiva dele, se juntaram para pegar ele teve que se afastar de lá durante algum tempo. Com isso, durante muito tempo da minha vida, eu tive dificuldade de me relacionar. Sim. Eu tive medo de me apaixonar. Eu tive Uhum. medo de me envolver. E demorei muito tempo para entender que tinha alguma coisa lá da Uhum. minha infância que. Porque eu me questionava, falava, gente, mas por que eu não consigo? Eu começo alguma coisa e depois eu mesmo volto, não vou adiante. Né? Uhum. Esse medo. E aí eu falei, gente, peraí, não. Eu Uhum. identifiquei. Hoje está bem resolvido, tanto é Uhum. que se eu digo que uma palavra ela modifica, ela transforma, ela faz pensar, está aqui o momento. Né? Uhum. Hoje eu consigo entender isso muito bem. Mas tem gente que não. Tem gente que sofre, tem gente que às vezes não consegue mais ter nenhum tipo de relacionamento. E olha que eu não chegou a acontecer as vias de fato do Uhum. abuso. Foi uma Uhum. tentativa, tá certo? Então, assim, eu estou colocando um exemplo. E aí eu me coloco nesse exemplo e também coloco quem sofreu realmente o Sim, abuso. tá. Interessante, porque você já traz dois aspectos que são fundamentais para a gente entender o trauma, né? Lá no século XIX, a histeria ainda não era compreendida pela medicina, porque tinha uma visão organicista puramente, né? Não, se não tem nenhuma lesão no organismo, como é que essa pessoa fica cega? Como que fica cega 5 dias e depois volta a enxergar? Como que paralisa o braço e, enfim, né? Então, como não tinha uma lesão que justificasse, eles desacreditavam as histéricas, né? Os pacientes histéricos. E Freud, muito curioso,
se dedicou a isso junto com outras pessoas, tal, mas ele foi a fundo e ele escutou as histéricas. Ele não veio com uma teoria pronta para enfiar a goela abaixo. E ele foi... Então, por isso que fala que a psicanálise é a terapia pela fala. Porque quem mais sabe de você, embora não saiba tudo que sabe, eu já vou explicar, porque a maior parte dos nossos registros são inconscientes, mas eles estão lá. Se você tem a possibilidade, né, por exemplo, no processo de análise, ou enfim, de alguma outra forma, eles vão surgir, né? Então, ele vai ouvir, e ele viu que praticamente todas as mulheres que ele ouvia, né, no seu consultório, elas relatavam um abuso sexual, ou por o pai, que é o incesto, por alguém da família, ou um amigo próximo, um vizinho, por exemplo, né? E então ele afirmou, né, que a maioria dos adultos sofriam abuso sexual na infância. Com a continuidade da clínica, ele descobre que boa parte daqueles relatos eram fantasiosos, o que não quer dizer que não sejam dolorosos e traumáticos. E daí abre todo um leque, ele chega na estrutura, no conceito de complexo de Édipo, ele toma emprestado da literatura grega para explicar o nosso funcionamento. Por quê? E aliás, o grande... escândalo, entre aspas, que o Freud causou em parte da sociedade, é porque ele mostrou que todo ser humano é constituído de sexualidade desde o nascimento. Então, aquela ideia lá da Europa, de Viena, onde ele morava, das criancinhas com os cabelinhos louros cacheados, igual os anjinhos, ele falou, olha, não é só isso, o que não quer dizer que sexo não seja algo bom. Né, seja o oposto do angelical. Mas a sexualidade como uma energia de vida. É tanto que a teoria do Freud ela é psicossexual. Não é cognitiva, não é social, não é histórica, é sexual. Então, a gente tem esta energia psíquica e energia sexual que vai percorrendo o corpo em determinadas fases do corpo, da vida, ela vai mudando de local, se concentra num local diferente e é a zona erógena, a zona de excitação da criança. O que a gente tem que entender é que uma criança não tem um contato com o seu corpo com a cabeça que um adulto tem. Então, por exemplo, toda criança... 3, 5 anos, por aí, ela se masturba. E as pessoas se escandalizam. Gente, ela não está se masturbando, sabe? Como o maníaco do parque fez lá, com aquela cabeça. Então, é isso que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender. Bom, e justamente por ela ter sexualidade, que vai se desenvolvendo o seu psiquismo, e, como diz o Nazi, um psicanalista francês, né, qualquer criança, nenhuma criança no mundo consegue escapar da fantasia inconsciente do complexo de Édipo. Então, ela é a fantasia onde a criança se apaixona por um dos pais e vai rivalizar com o outro, tá? E isso não tem nada a ver se é um casal homossexual ou heterossexual, não. Quem faz a figura paterna é quem faz a figura materna. E então ele vai viver essa rivalidade, né, com o outro, porque ele quer exclusividade, ele não quer perder exclusividade sobre a mãe, por exemplo. Né? Isso tudo é num nível inconsciente, é constitutivo do ser humano. Quando a criança pequena se dá conta de que alguém chegou antes dela, e aquele lugar está ocupado, e alguém muito maior, que pode deixar ela uma semana sem jogar videogame, por exemplo, né? Quer dizer, então ele é mais poderoso, tem mais força, ela é tomada por uma culpa, né? Eu posso ser punido, eu posso... Então, esta fantasia do Édipo, ela é estruturante, porque daí se forma também o superego, que é a censura. A partir dessa culpa, a gente tem medo.
A gente tem medo de avançar o sinal de trânsito, porque sabe que pode morrer na rua. São as pessoas, não, eu desejo algo, mas eu não vou roubar para ter, porque eu vou ser presa, por exemplo. Estou falando assim de uma forma bem simples, mas só para ilustrar a ideia, né? Então, essa nossa capacidade, né, de temer a cultura, não temer no sentido de subserviência, mas de proteção. Por exemplo, você está na sacada do seu apartamento. Se você não tem uma grade, você está desprotegido. Então, você tem que temer e voltar. Fecha a porta e entra, porque senão a gente, né, qualquer um pode despencar de lá e morrer. No psiquismo também é isso. Se a gente não consegue sair dessa relação triangular na fantasia psíquica, também tem uma série de questões, e ainda que saia, sempre tem um resquícios para se elaborar. Se eu machuquei um, se eu machuquei o outro, se eu me meti onde não devia, tudo no nível inconsciente, que escapa de alguma maneira para o consciente, quando e para a cultura, a gente observa, quando a criança acorda à noite, justamente dos 3 aos 5, 6 anos, geralmente é nessa idade, que vai dormir, quer dormir entre os pais, né? Ou que abraça um deles e empurra o outro, fala que é feio. Então, ela está lidando com essas questões. E isso é traumático, pode ser traumático, por quê? Porque tem amor e ódio. É um conflito. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu já estou entendendo que é proibido. Né? E aí cabe ao pai ou a figura paterna, seja ele quem for, colocar esse limite, que é o que a gente chama de castração. Né? Se a criança não teme, né, que esse pai pode castigá-la de alguma forma, tirando sorvete, seja lá como for, esse é o modelo que ela vai lidar com a vida. Então, nada também vai ter limite. Quando eu quiser uma joia, eu entro numa joalheria e pego e saio, por exemplo. Estou, né, bem aqui, escancarado só para a gente otimizar o tempo. Enfim, ou eu quero o teu cargo, eu te derrubo e... 2 pontos. Uhum. Hoje eu escutei uma fala de uma colega jornalista, eu não vou falar o nome não, que ela disse assim, mas quando acontece um abuso, você tem que falar, por que não fala logo? Esperou 20 anos, 30 anos para falar. Uma fala muito infeliz dessa colega, tá? Sim. Porque eu quero dizer que nunca é tarde para você falar, porque só você sabe, a Ana acabou de falar sobre isso, só você sabe sobre a sua dor. Então, muito respeito. Exatamente, quer dizer, é uma insensibilidade, não, né, tá muito distante, porque você não lida com isso com racionalidade, isso não é equação matemática, pega no seu emocional, na sua energia psíquica, no seu psiquismo, no funcionamento mental, vamos dizer assim, né? Então, olha o que você falou, eu fiquei sem entender. Essa era a pergunta. Né? Esse fiquei sem entender é assim, eu não entendi, mas ao mesmo tempo eu tenho a noção que tem um negócio estranho. Só que você não consegue, é tão pavoroso você pensar que você está correndo aquele perigo, que a mente faz ali uma cisão, né? Ela desliga essas duas informações. É um lado que, isso aqui me diz que é perigoso, e outro lado que não entende, que não sabe, porque é tão difícil que eu não posso olhar. Sabe, como se fosse uma forma de fechar os olhos para não ver algo que dói muito, né? Para se proteger de algo. Mas veja que você quis ir atrás. Então, tinha um lado ali que teve um registro, ainda que lá muito... enfim, discreto, mas ficou. E eu acho que o fato de você ir, querer saber, poder falar, isso é muito, muito importante, porque isso lhe dá a possibilidade também de você ir ligando, entendendo. Quando você entende tudo isso, aí você consegue se separar, ou pelo menos não se misturar com esse outro. Caso do abuso sexual, né? Tantas pessoas que se identificam com o abusador, que aquilo é tão terrível, e aí mexe com questões inconscientes, enfim, da própria fantasia, por exemplo, do complexo do Édipo, que não ficou bem elaborado,
e vem aquele sentimento de uma culpa, então a culpa foi eu, como aquele absurdo que dizem, né? Porque ela estava de minissaia, então por isso que o cara estuprou. A pessoa, a vítima do abuso sexual, ela pode responder de variadas formas. Uma delas, e todas as formas, é para buscar amenizar esse sofrimento que é violento demais. Uma delas, dependendo da estrutura, da personalidade, do ego de cada um, pode ser, por exemplo, eu não entendo, é tão absurdo, não, eu estou errada. Não, porque na verdade fui eu que fui passar lá. Quem mandou eu passar de minissaia? Então, ao invés das pessoas julgarem, ela mesma se julga e ela se consome no sofrimento enorme, porque o registro que está lá é de que ela é uma pessoa terrível, porque ela desperta a agressividade do outro, por exemplo, né? E por aí vai. Então, é nesse sentido. Não, eu acho que o falar, ele tira um peso. Quando você fala, parece que você se liberta. Pelo menos é essa a sensação que eu tive quando eu entendi. Sabe, quando eu falo sobre, eu fiquei mais leve. Ana, você congelou para mim. Tá todo mundo escutando a Ana aí, vendo? Porque a Ana congelou. Ana, você me escutou? Fui eu que você me Foi. Pelo menos para mim. Tá bom para todo mundo aí? Vocês estão me vendo? O áudio tá bom? O vídeo tá legal? Dá um ok aí pra gente poder saber, porque eu achei que tinha sido a Ana. A Ana tá dizendo que fui eu. Então, coisas do Instagram. Foi um trauma que o Instagram sofreu aí, um trauma, não aguentou. Foi um trauma. Agora voltou. A Simone disse que voltou, a Érica disse que voltou. Gente, obrigado, viu? Estão gostando do nosso papo aqui? Dá um ok aí quem tá gostando. Obrigado, viu? Pela companhia aqui com a gente. Então, sim, tudo normal. Obrigado, viu, Márcia? Obrigado, Luciane. Tá legal? Obrigado. Então, voltando aqui, a sensação. Voltei, a Lili tá aí. Oi, Lili, beijo. Todo mundo dando ok, Ana. Tá todo mundo acompanhando o nosso papo. Então, o que eu percebi é que quando eu falei, eu fiquei mais leve. E hoje eu falo sem problema nenhum. Não tem problema nenhum falar sobre isso. Vamos pro próximo. Porque o que eu combinei aqui pra galera que chegou, Tá. Eu combinei com a Ana, que Posso eu não só ia fazer hoje. Só amarrar essa ideia da fala? Bem rápido. Por favor. O falar é super importante, mas o falar sem pensar sobre e atribuir um significado ao que aconteceu, ele não é suficiente. Né? Por isso que é diferente eu fazer uma autoanálise, eu ficar pensando, porque tem uma coisa que é a resistência, a gente cria ali os mecanismos de defesa para arrefecer aquele sofrimento, então a gente não vai ver tudo sozinho. Num processo de análise, ao colocar ali com alguém para te escutar e que vai poder interpretar, né, oferecer alguns palavras, enfim, alguma coisa para você pensar e ajudar você a ligar os pontos que você traz na fala. Para o psicanalista aquilo está muito claro, mas você está emocionalmente envolvido naquilo. Então você ainda não viu, você fala pelo inconsciente, como se fosse uma linguagem cifrada. E eu preciso salientar a importância de conversar com um profissional. O que você está dizendo, Ana, é importantíssimo, porque isso aqui não foi assim, eu cheguei a essa conclusão, estou falando aqui porque eu sou... Não, muito pelo contrário. Foi realmente conversando com um profissional que foi me alertando, me despertando, com muita calma aquilo foi acontecendo, viu? Então, a importância de você buscar ajuda de um profissional é fundamental. Inclusive, não precisa ser um trauma, por exemplo, ligado à violência sexual, uma surra física. Isso é um extremo. Mas, às vezes, situações até de disputa entre os irmãos, crianças,
aquilo pode ser vivido com uma intensidade maior do que aquela criança conseguiu entender. E instala uma sensação de desamparo. Então, todo mundo tem vários traumas na sua vida. Mesmo a família Doriana lá da propaganda, não existe isso. Por melhor que sejam os pais, né? Porque é do humano. A Simone mandou uma pergunta aqui, Ana. Quando uma criança é abusada, existe esta responsabilidade inconsciente devido à fantasia edípica, é isso? Então, a fantasia edípica está lá, mas não dá para dizer que todas as crianças vão reagir da mesma forma. Algumas podem se sentir culpadas, outras não. Né? Outras, inclusive, na cabeça delas, pode fazer um par ali com essa figura do abusador e aí para uma questão mais delicada, enfim. Mas o Édipo, como o Nascimento, todas as situações onde a gente sentiu desamparo, diante de uma nova situação com desamparo, convoca esses registros anteriores e intensifica. E como é que a gente vai lidar com isso? Primeira coisa é falando. E, acima de tudo, quem ouve precisa lhe dar credibilidade. Porque a gente fala o desmentido. Se você chegasse lá e me falasse, olha, Ana, isso... E eu falei, não, não, imagina, fulano jamais faria isso. Então fica, quer dizer, além... Você já não tinha entendido, né? Você já estava ali um pouco desligado de você, os sentidos. Não conseguia dar nome àquilo que estava acontecendo. Então, isso reforça. Ao dizer que não, que fulano de tal jamais faria isso, que o seu vizinho jamais faria isso, alguns psicanalistas dizem que isso é mais traumático do que um fato em si. Porque aí, imagina, um negócio que você já não está entendendo. Então, você está confuso. Você já não sabe se aconteceu. Se instala uma alienação aí em você. Então, eu posso confiar no que eu vejo, no que eu penso, no que eu sinto? E agora? Isso você leva para outras situações. Isso não fica isolado no fato em si. Entende? Porque quando a gente é criança, a gente vai aprendendo a viver e vai constituindo o nosso ser a partir das identificações que a gente faz, que são esses modelos que a gente vai levá-lo, né, vai reagir ao mundo a partir desse repertório. Né? Ana, você está falando isso, eu lembro disso perfeitamente. Todos acreditaram no que eu estava falando. Sábios. Os vizinhos eles ficaram tão indignados, ninguém nem cogitou que poderia ser algo. Olha aí a importância do que você está falando, de quando a criança fala, de você ouvir, de você acreditar isso. Que bacana isso que você falou, Ana. Que bacana. E é claro que tem que ter cuidado, porque também a criança vive isso na fantasia, né? Para ver se é uma fantasia ou se é verdade. Infelizmente, os casos concretos, reais, são muito grandes. Então, sabe, não desacredite seu filho de cara, pense e assunte, como diz lá no interior, acolha e vá sondando, vá investigando, mas acima de tudo, não abandone desacreditando uma dor que ele sente, porque isso instala uma confusão, isso pode ser o início. Pode ser, tá, gente? Cada um vai reagir de um jeito. Mas para um ego mais frágil, isso pode ser determinante para desenvolver o que a medicina chama de patologia, por exemplo, né? As psicoses, enfim, são traumas, não só o sexual, mas qualquer trauma de intensa magnitude ali, que fica sem simbolização, ele se transforma num sintoma. Muito bem. A Rosane disse que fez uma pergunta. Olha, eu não vi a pergunta passar aqui. O que eu vou te pedir? Tem um ponto de interrogação com um balãozinho. Não sei se você tá aparecendo para todo mundo aí. Um balãozinho com um ponto de interrogação. Clica nele, escreve a sua pergunta, que fica mais fácil. Estão botando perguntas aqui, às vezes eu não consigo ver. Ó, uma aqui apareceu. Aí eu consigo, mas nem todas eu consigo ver. Então, passa rápido. De novo, passa rápido. Balãozinho com ponto de interrogação, clica nele
faz a pergunta que vai aparecer aqui para mim. Fica muito mais fácil, tá bom? Ana, eu posso começar aqui com os relatos? Sim, sim. Então vamos lá. Eu queria dizer muito obrigado, viu, Ana? Eu fiquei tão à vontade de estar aqui com você que eu falei numa boa. Que Tá bom, bom? que bom. Obrigado. Vamos lá. Descobri na minha adolescência que era adotado. Meus pais me contaram. Cresci em um ambiente de muito amor, mas desde então fiquei com isso na cabeça. Hoje sou casado, tenho filho, mas sempre fico com a sensação mal resolvida dentro de mim. Às vezes penso que não gostaria de saber. Esse sentimento que tenho pode ter me causado algum trauma? Olha, nós somos o que nós somos, seja de que jeito for, a partir de tudo que a gente vive. Então, isso aí, como tantas outras coisas, participou da constituição desse sujeito, né? E é interessante o que ele traz, porque é muito comum na nossa cultura pensar que não sabendo, e aí muitas famílias estabelecem segredos, só que esses segredos, não dito pelas palavras, eles são transmitidos por outras vias. Por um gesto, pelas atitudes, pela forma como... Então, a criança, ela pode não saber a história em si, mas Ana, ela você capta. silenciou para mim. Ixi, voltou? Eu não estou conseguindo te escutar mais. Ai, ai, ai. Alô? E agora? Alô é ótimo, né? Olha, eu não sei o que eu faço com o Instagram. Ana, Gente, eu tô te vendo, mas eu não tô te escutando. eu tô te escutando. Você consegue me ver? Vê e escutar. Faz o seguinte. Ó, estão falando que tá que eu vou te chamar de normal novo. aqui, ó. Mas... Sai, tá, eu vou que eu te sair. chamo. Tá, eu já volto. Tá bom? Vamos lá. Eu pedi para Ana sair, porque o que aconteceu? Pronto. Aqui está normal. Tá todo mundo normal. Pois é, Simone, eu não sei. Olha, é a segunda vez que o Instagram faz isso comigo. Na verdade, toda vez que eu estou fazendo aqui o Bora Conversa... Pois é, Luciane. É comigo. O negócio é pessoal comigo. Ela estava falando e aí o Instagram... Eu acho que eu estou sendo boicotado, né? Pelo Instagram. Porque já é a segunda vez que acontece isso. Aí meu convidado tem que sair e voltar. Enfim, bora conversar, faz parte, vamos continuar. Rosane, manda a pergunta, bolinha, ponto de interrogação que eu faço aqui para ela, tá? Eu vou chamar a Ana de novo. Coisas do Instagram. Enfim, tá? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, deixa eu colocar a Ana aqui de novo. Olha. Espera aí. Deixa eu colocar a Ana aqui de novo. Instagram, você não vai me vencer. Eu vou continuar. Realmente, Fábio, eu falei coisas que você não ouviu, aí eu parei de falar, saí, entrei de novo. Quando eu entrei, a fala anterior começou a rodar. Eu tô te falando, o Instagram, eu acho que ele tá pessoal comigo, mas eu não vou desistir. Então, vamos retomar aqui. Você estava falando, né, de tudo que compõe ali as vivências do ser humano, do indivíduo aqui em questão. Pode continuar, Ana. Então, tudo, inclusive o fato de ter sido adotado, agora, cada um vai reagir de uma maneira diferente. O importante é fazer algo com isso. E esconder não elimina, porque tem um registro, não tem como não ficar registrado em algum nível nessa criança. E a adoção, ela é bastante complexa, né, porque tem ali alguém que te recebeu, e vamos imaginar num bom acolhimento, numa boa adoção, mas antes disso teve alguém que não ficou com você. E aí cada um vai elaborar sua fantasia, né? Ela não ficou porque não gosta de mim, o problema sou eu, ou não, ela que é ruim, então ninguém é ruim. Enfim, o que é importante? Poder falar sobre isso, voltar até para entender o que é realidade, o que é fantasia, e achar recursos para lidar com a realidade.
né? Uma visão mais ampliada e não um recorte de um aspecto que você fica preso àquilo e de repente só vê o que tem de difícil na história e até o ato de amor e fica em segundo plano, por exemplo, né? Se tiver alguém aqui que não está conseguindo mandar pergunta e quiser dividir tela aqui com a gente, se tiver à vontade para isso, pode mandar um convite que eu boto aqui para dividir tela com a gente, tá? A hora é essa. A Ana está aqui super disponível, falando com a gente. Sim. Ela deu o nome, ela só falou o primeiro nome, então ela falou, pode dizer meu nome. Eu falei, então tá bom, tá? Que é a Leila. Fui casada por 30 anos, sempre fui traída pelo meu ex. Ele também me maltratava, mas sempre fui dependente emocional dele. Lembro que minha mãe falava que casamento era para sempre. Me sinto traumatizada por ter ficado em uma relação naufragada por tantos anos. E hoje me sinto fechada para um novo amor. Me acho nova ainda. Tenho 55 anos. Como posso vencer isso? Assim, não tem né, vamos dizer, como médico, toma um remédio, tal, mas se permitir, por exemplo, a uma psicoterapia, né, e o meu lugar de fala, vamos dizer assim, é a psicanálise, é o que vai abrir possibilidade, porque esse é um mergulho que muda quando você faz acompanhado, na presença de um analista, e não sozinho. Sozinho ele tem um limite. Qualquer pessoa, o próprio psicanalista, ele tem um limite para enxergar sozinho as suas próprias questões. Por isso que uma das bases que sustentam a formação do analista é uma análise pessoal, longa e bem feita, e cuidadosa, e etc. Então, eu acho, é muito nova, está aí, né? Tem vida aí, por isso que mandou a pergunta, porque acredita ainda que pode reagir e né, vai num processo para pensar junto, para entrar, porque ninguém foge. Quando a gente acha que fugiu de alguma coisa que não está lembrando, tenha certeza que aquilo está se manifestando, ou nas escolhas que você faz, está influenciando, ou nos adoecimentos, né? As doenças que a gente vai fazendo pelo corpo, sintomas, e se repete. Enquanto o trauma não é elaborado, enquanto não se atribui um sentido, e esse atribuir sentido, a fala ajuda a ligar uma coisa com a outra e ver que tem várias questões relacionadas para fechar o quebra-cabeça, isso vai se repetindo. Não exatamente da forma que foi. Por exemplo, o caso do abuso sexual, pode ser que outra pessoa não chegue perto da criança que foi abusada ou que sofreu a tentativa, mas aquilo da cabeça dela vai se repetir. Isso volta. No caso, por exemplo, do marido, é muito delicado falar, eu vou falar assim, hipoteticamente, né? Porque a psicanálise, ela faz a partir da história de vida de cada um, né? Senão fica uma teoria rasa, qualquer coisa, né? É a singularidade. Mas, hipoteticamente, ela fala que ficou muitos anos onde ela não conseguia reagir, né? Quer dizer, tem uma estrutura de personalidade que reagiu dessa forma, aceitando, né? Ou enfim, continuando na relação. E é isto que é importante a gente ver, a causa. O que fez dessa pessoa assim? Porque se não fosse o marido, talvez fosse um chefe, entende? Talvez fosse um filho tirano, gritando. Então, a causa, o que fez essa pessoa não se sentir forte para enfrentar, né? Ela dá-lhe uma pista do que a mãe falou, mas certamente tem bem mais coisas. Eu ia falar exatamente sobre isso. Quando ela fez questão de colocar, quer dizer, fez questão. Mas está dentro do depoimento, quando ela fala, minha mãe sempre me disse que casamento era... Será que aquilo também não ficou ali em algum lugar do inconsciente dela, né? Casamento tem que ser para a vida toda. Não importa se você está infeliz, né? Tem que ser para a vida toda. Não, minha querida, não.
Então, aí são Leila, duas coisas, né? Uma é a mãe dizer, a outra é a gente ouvir. Por que que alguns filhos ouvem e outros não ouvem? Então, o sujeito é formado da sua singularidade e da influência do outro, da influência da cultura. Então, sem dúvida, essa informação do que a mãe falou pode ser a ponta do fio da meada que a gente vai puxar e aí entender o que exatamente, o que se deu e o que ela pode fazer com isso, que é o mais importante. Trabalhar o suficiente para isso virar só uma história que você sabe, não vai esquecer, mas que não te afeta, que não te desestabiliza. Leila, escutou aí? Não sei se você está aí ou escutando, você vai ver depois. Então, por Uhum. favor, 55 anos, cheia de vida, busca ajuda. Nunca é tarde para a gente ser feliz. Chegou aqui uma pergunta do Sérgio. Uhum. Ele diz o seguinte, Ana. Olá, por favor, fale um pouco sobre o suicídio como demanda de amor endereçada ao outro. Nossa, Ah, pergunta. Como é eu que é? imagino que ele está falando assim, como não foi possível eu pedir o amor de alguém, do pai, da minha mãe, a pessoa se Uhum. atrapalha porque ela está mergulhada numa dor profunda, reduz a capacidade de pensar, então ela fica presa dentro dela mesma, não vê saída, e aí ela vai tirar aquilo que ela relaciona com o sofrimento, que é pensar. Então, para não pensar, eu me mato. Ou para o outro, pode ter um simbolismo aí de mostrar para o outro que eu existo. Agora ele vai ver, né, que eu morri. Pode ser, não dá para dizer que todos os suicídios têm esse mesmo significado. Mas Tá. Eu vou. acima Pode de falar. tudo, né, o suicídio, ele é a expressão final da tentativa de resolver um sofrimento. Infelizmente, porque é uma dor tão grande, a pessoa não vê clareza ou não pode ter uma ajuda, não consegue, enfim, e ela não está né, com a sua cognição, o seu pensamento, o seu discernimento claro. Então, ela se atrapalha e ela elimina a vida ao invés de eliminar a situação. Tá certo. Olha, eu juro que eu estou tentando passar aqui para ver se tem alguma pergunta. A do Uhum. Sérgio eu consegui olhar. Desculpa, eu quero pedir desculpa se eu não consegui ver a pergunta de alguém aqui, É. mas se mandou a pergunta nessa bolinha com ponto de interrogação, como fez a Érica, eu Uhum. consigo ver e colocá-la aqui na tela. Tá vendo? A Legal. Érica pergunta o seguinte. Pois é, a Érica pergunta o seguinte, Ana. O Uhum. trauma não elaborado pode ser passado pros descendentes? Interessante sua pergunta, Érica. Lembra que eu falei da herança psíquica? Aham, anotei aqui, sim. Exatamente isso, né? Então, toda criança, quando ela nasce, ela mobiliza, ou deveria, né, os pais se mobilizarem e investir muita energia. O que a gente fala, o narcisismo dos pais é depositado na criança. E isso é bom até certo ponto, né? Porque a partir dele a gente se estrutura, mas quando ele ultrapassa esta função, aí já é um trauma, porque a pessoa fica aprisionado nesse desejo, na expectativa do outro, tomando para si algo que não é dela. Então isso traz muito. E aí a herança psíquica se dá também por aí. Ou um luto que não foi elaborado, ou uma agressão que não foi resolvida, qualquer situação de perda ou de abuso, ou enfim, que os pais não resolveram, não elaboraram, e eles transferem para o filho como se fosse um pedido, assim, sabe? Resolve por mim. Né? Isso tudo no nível inconsciente. E também passa amor. Né? O narcisismo também, a criança precisa achar que ela é a mais bonita do mundo, que ela é a mais amada, que ela é a mais segura. Para quando essa ilusão for caindo, ela ter essa base firme o suficiente para essa queda não desestruturar. Mas ela aguentar levantar, né? Como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
Ih, Ana, mas olha, eu conheço gente aí que tem uma autoestima, mas que não é essa autoestima, é a autoestima da insegurança. Não tem essa autoestima da insegurança? Porque autoestima é exatamente, né? Como é que eu me vejo? O que eu gosto? Eu sou, né, segura, sou normal, tranquila, vou acertar, vou errar e tal, ou aí você já passa para algo que eu acho que eu sou a Ana, melhor do mundo. querida, É. vamos parar aí na autoestima. O papo rolou. O que está acontecendo? O Instagram está me avisando que ele vai cortar a gente. Oh, Porque fez 1 hora. Aí, volta, você volta, Ana, volta pra gente. Tá? volto. Por Porque os favor, volta pra assuntos gente vão poder. surgindo naturalmente, e aí a gente perde aquele roteiro, né?